Começa agora, Pan News Cidades. Apresentação, J. Thanos. Apoio Plano Hospital Samaritano, porque nós cuidamos de você. samaritanosaúde.com.br e Grupo Unieduca. Só aqui o seu futuro é na prática. Vestibular online em seufuturonapratica.com.br. Na Jovem Pan News Campinas, você ouve Palavra de Honra, a crônica de J. Thanos. Muito bem, amigos, hoje sábado, dia 25 de junho de 2022, peço licença para entrar na sua casa, no seu carro, onde você estiver. Agradeço a imensa audiência dedicada a esse programa e a nossa Jovem Pan News, que faz a diferença na região metropolitana de Campinas e muito mais. Mas vamos direto aos assuntos que marcaram a semana. Uma semana, aliás, de decisões judiciais reformadas e criticadas. A primeira a ser destacada foi a prisão do ex-ministro Milton Ribeiro, preso de maneira espetaculosa. Seu apartamento em Santos foi o palco que agitou o mundo político e colocou o reverendo entre a cruz e a caldeirinha. Fomos contra a prisão preventiva do ex-ministro, não pela possibilidade de que seja verdade ou não os fatos que estão sendo investigados. Não nos cabe julgar o mérito. Isso é um problema da justiça, dos investigadores, dos procuradores, mas acertada foi a decisão do desembargador, que concedeu o habeas corpus ao investigado, haja vista não ter preenchida a prisão aqueles requisitos legais que caracterizam a preventiva. Que fique bem claro que faço a defesa da cidadania e não das posições políticas ideológicas desse ou daquele indivíduo. Se ficar provado que houve o crime e se o ex-ministro realmente participou, ele deverá responder pelos eventuais atos. Isso é o óbvio, mas não podemos aceitar que pessoas com endereço fixo, atividade profissional reconhecida, que não deu sinais de que fugiria de eventual convocação da justiça, seja imediatamente preso para ser interrogado, ainda mais não oferecendo qualquer risco para as investigações previstas, como já disse, em lei. Acertada a decisão do desembargador, que preservou o maior bem que nós temos na vida, que é a liberdade. Foi assim que entendi no início da Lava Jato, com aquela prisão também cinematográfica do ex-presidente Lula, com a prisão indevida do ex-presidente Temer e tantos outros, até anônimos, que passam por esse perrengue tendo suas garantias constitucionais aviltadas. Prender para inquirir é um ranço ditatorial que virou uma prática daqueles que gostam de aparecer. Outra questão controversa da semana foi a do aborto legal e o vazamento do diálogo feito na audiência entre a juíza que presidia o feito e a menor de 10 anos estuprada e grávida. A questão tomou repercussão nacional e padece de providências, sim, do Tribunal de Santa Catarina, tribunal competente para corrigir desvios. Mas, no programa de hoje, vamos conversar com o professor Albano Dias de Freitas, orientador pedagógico do curso de Direito da Unieduca, que juntamente com os professores da Max Plan de Indaiatuba, da FAGE e da FAAGRO, criaram uma atividade de pesquisa para engajar o estudante de direito nesses temas complexos como o aborto e o racismo. Vamos conversar também com os alunos que se destacaram com suas posições críticas. O primeiro, o estudante Délio Hartmann, com o tema aborto, e em seguida a acadêmica Maria Eduarda Campos, com o tema racismo. Lembre-se que esse e outros programas estão disponíveis pelo Spotify. Basta digitar e tenho dito Palavra de Honra. E você pode também acessar o meu Instagram digitando JThanosJR. As crônicas veiculadas durante a semana pela Jovem Pan News Campinas podem ser conferidas no blog
jtanos.blogspot.com. Continue conosco no Pan News Cidades, porque aqui o seu direito é o nosso tema. O Pan News Cidades volta já. Qual o segredo do Grupo Unieduca para empregar mais de 90% de seus alunos? Prática, prática, prática. Aqui você pratica e entra em contato com a sua profissão desde o primeiro semestre. Você pode até comparar, mas se for escolher uma faculdade, tem que ser do Grupo Unieduca, com a Unifage, Unimax e FAAGRO. Faça seu vestibular online em seufuturonapratica.com.br. No Grupo Unieduca, seu futuro é na prática. Saúde é o melhor plano da região. PHS, Samaritano Saúde, campeão. SamaritanoSaúde.com.br. De segunda a sexta-feira, das 10 às 11h30 da manhã, no Pan News Campinas, Marco Marciarelli, Jtanos e Rony Viana abordam os assuntos mais importantes de Campinas e região, com muita prestação de serviço e opinião com credibilidade no 100,3 FM da Jovem Pan News Campinas. Agora, no Pan News Cidades, entrevista. No Pan News Cidades, nós vamos conversar agora com o professor Albano de Freitas Dias Júnior, que é orientador pedagógico do curso de Direito do Grupo Unieduca. Professor Albano, seu futuro na prática, é isso que tem acontecido no curso de Direito? Olá, professor Mestre Thanos, olá a todos os ouvintes, é exatamente isso. Nós propusemos para os alunos do curso de Direito dos nossos dois campus, do campus Unimax em Indaiatuba e do campus da FAGE em Jaguariúna, que trabalhassem dois assuntos ao longo do semestre. Dois assuntos que mexessem com a faculdade de Direito, dois alunos que instigassem dois temas, que instigassem todos os alunos do curso. E os temas foram colocados no início do semestre e os alunos puderam escolher entre um desses dois temas. O primeiro tema foi o racismo, com uma pergunta central, mestre Thanos. Existem ferramentas hoje no nosso país capazes de efetivamente combater o racismo ou não? E o segundo tema foi a discussão do aborto. Com as ferramentas que a gente tem hoje, à luz do texto constitucional, justifica-se a criminalização do aborto até os 3 meses de gestação ou não? E aí nós colocamos esses dois temas para os alunos escolherem qual dos dois temas eles gostariam de trabalhar, de desenvolver, de aumentar o seu conhecimento ou de iniciar o seu conhecimento ao longo do semestre. E aí se iniciou no início do ano letivo os nossos trabalhos. O trabalho de pesquisa, aliás, muito complexo. No programa de hoje nós vamos conversar com 2 alunos, não é? A Maria Eduarda e o Délio Hartmann. Maria Eduarda optou pelo racismo e o Délio Hartmann pelo aborto. Mas são temas difíceis, complexos, que colocam até o Supremo Tribunal Federal em xeque, não é? Na decisão se a favor ou contra, se descriminaliza ou não, no caso do aborto. Muita pesquisa por trás de uma proposta como essa, professor Albano? Exatamente, professor Mestre Thanos. Como a gente disse no início, aqui no Grupo Unieduca, o futuro é na prática. E como que nós desenvolvemos essas duas atividades para que os alunos já começassem a praticar, já começassem a entender um pouco, desde o início do semestre, sobre esses dois assuntos tão, como você bem disse, difíceis, de entender, de estudar e de debater. Nós começamos com uma atividade que foi a exposição de um filme sobre o tema racismo, um documentário, e um filme sobre o tema aborto. São 2 filmes disponíveis na internet, nas bases aí de conhecimento e nas bases de vídeo. Os alunos assistiram nos nossos auditórios, e nos nossos anfiteatros, e logo após o filme houve uma exposição de um professor do curso de Direito. Após essa exposição e após esse filme, os alunos fizeram um relatório e entregaram para a coordenação. Nesse relatório, eles colocaram o que eles aprenderam até aquele momento, eles colocaram ali, depositaram naquele documento todo o conhecimento que eles absorveram logo no início do semestre.
Ao longo do semestre, ao longo dos meses, esses assuntos foram sendo debatidos em sala de aula, no meio de matérias transversais, como direito penal, direito civil, direito constitucional, direito até do trabalho, enfim, introdução ao estudo do direito. Os alunos debateram esses temas nos corredores, porque foram os mesmos temas para todos os períodos, né, do primeiro ano até o 5º ano do curso, e após esse primeiro momento, após a exposição do filme e após a exposição pelos professores, no final do 2º semestre, a faculdade promoveu um debate, da qual até o professor mestre Thanos nos deu a honra de participar do debate sobre o racismo. Você quer compartilhar um pouquinho com os ouvintes como foi esse debate, professor? Foi uma experiência bem interessante, porque envolveu lá posições contrárias e as pessoas ou defendiam, por exemplo, ninguém vai defender o racismo, evidentemente, mas eram contra cotas, outros a favor das cotas universitárias. No caso do aborto, eu imagino também que esse tipo de tema deva ter suscitado opiniões das mais diferentes. Gostei muito da experiência. Agora eu pergunto a você, caríssimo professor Albano, com relação ao aborto, houve alguma interferência religiosa na exposição dos temas, por exemplo? Os debates foram muito ricos. Foram momentos, tanto o debate sobre o racismo com os professores, quanto o debate sobre o aborto com os professores, tiveram a participação maciça dos alunos. Diversos alunos, dezenas de alunos, puderam, no anfiteatro da faculdade, pedir a palavra, pegar o microfone e participar, que é o que a gente quer que ocorra, né, na academia, que é o que a gente quer que ocorra no curso de Direito, sobretudo, que diz respeito ao aborto, que é o debate que eu participei desde o início. 2 posicionamentos que fatalmente acontecem, colidem: um favorável ao aborto até os 3 meses de gestação, com, né, o argumento de que a mulher tem a propriedade sobre o seu corpo, então ela pode tomar essa decisão até os 3 meses, e assim dizendo de maneira bem rápida, né, em razão da nossa entrevista, do nosso tempo, e outros alunos sobre a argumentação de que não, de que o direito à vida é um direito indisponível, também um direito previsto constitucionalmente, portanto a mulher, mesmo o feto estando no corpo, né, da mulher, ela não pode tomar essa decisão por livre e espontânea vontade, uma vez que o feto tem esse direito à vida já como um direito fundamental, uma garantia fundamental. E o mais importante de tudo, e o mais relevante, o mais surpreendente, e o nosso objetivo foi atingido, foi com a participação de todos os alunos. Esses 2 alunos que estão participando do debate hoje, da entrevista, né, na verdade hoje, são os alunos que optaram por apresentar um trabalho entre a atividade do primeiro bimestre e a atividade do 2º bimestre, e tiveram seus trabalhos eleitos como os melhores trabalhos por tema. Uma noite muito rica, muito produtiva, e foram 2 temas trabalhados exaustivamente ao longo do semestre. Em seguida nós vamos ouvi-los, saber da opinião e como eles desenvolveram esses trabalhos. Professor Albano de Freitas Dias Júnior, orientador pedagógico do curso de Direito do Grupo Unieduca. Muito obrigado pela sua participação aqui no PAN News Cidades. Imagina, eu que agradeço a oportunidade de participar do seu programa, agradeço a todos os ouvintes, agradeço a todos os alunos que participaram, e o semestre que vem, com certeza, teremos mais 2 temas polêmicos em que nós esperamos a participação ativa de todos os professores e de todos os alunos. Grande abraço. Um abração, até mais. Tchau, tchau. PAN News Cidades. Amigos do PAN News Cidades, nós vamos conversar agora com o acadêmico do curso de Direito da Unimax de Indaiatuba, Délio Hartmann, que vai nos contar a experiência de ter participado e desenvolvido um trabalho de pesquisa que foi escolhido pelos professores da Max, com o tema Aborto, Liberdade ou Limitações no Brasil. Délio Hartmann, é um desafio falar sobre aborto no Brasil, não? Sim, professor. É um desafio bastante grande. Eu tenho uma formação religiosa que eu deixei de lado e, como acadêmico agora de direito, me vi na obrigação, na necessidade de pesquisar o lado jurídico do tema, né? E o início desse tema tem muito a ver com a DPF 442, que está com a ministra Rosa Weber, sobre a descriminalização do aborto.
E o tema assim se concentrou quando o professor André, no Direito Constitucional, levou para a aula o habeas corpus 124.306, né, com o voto do ministro Barroso, onde ele coloca de um lado a vida potencial de um feto na nossa balança e no outro lado da balança os direitos fundamentais da mulher. Então ele coloca uma questão de proporcionalidade entre esses dois pesos. Nessa decisão, o ministro Barroso estabelece um lapso temporal no sentido de não criminalizar a prática do aborto por um período de 3 meses ou até 3 meses. É isso, Délio? Sim, ele coloca que nos primeiros 3 meses não seria crime, diferenciando da nossa legislação, né? A nossa legislação, ela prevê que o crime de aborto, que é a preservação do feto, ela desde a anidação, né? Desde a fixação do embrião dentro do útero materno. E o ministro Luiz Barroso, ele coloca que a partir dos 3 meses, então, poderia ser realizado o aborto. Délio, você falou que fez o trabalho tentando aí gerar uma divisão entre a sua religião e a prática do aborto. Na verdade, eu acho que há um conflito. Pessoalmente, você é a favor do aborto? Em que condições, se sim? Como vê a legislação atual? Dentro dos conceitos religiosos, a gente sempre teve um contexto contrário ao aborto por ser o entendimento de que a vida deva ser respeitada. E essa situação, essa minha concepção, ela acabou sendo reforçada com o estudo que eu acabei fazendo, porque, na realidade, a nossa Constituição, ela preserva a vida, ela procura a valorização do ser humano, e não tem como valorizar o ser humano sem preservar os direitos fundamentais que estão dentro da nossa própria Constituição e que estão valorizados dentro da nossa legislação complementar, né? Então o aborto ele é criminalizado e a nossa Constituição também procura preservar o ser humano. Com relação ao estupro, por exemplo, o aborto previsto pelo Código Penal, esta prática, inclusive em decorrência de perigo à vida da mãe, com relação ao que já está na lei, há alguma visão diferenciada? No Brasil existe aborto, né? O aborto ele é permitido no caso de estupros, ele é permitido no caso de um feto anencéfalo e ele também é permitido quando a mãe corre o risco. Então, no caso, o que o ministro Barroso e o que se discute hoje é colocar de um lado da balança um feto concebido voluntariamente por 2 pessoas, por um homem e uma mulher. Nós não estamos questionando o estupro. O lado da balança está entre a vida potencial de alguém que está crescendo, que possa ter 70, 80, 90 anos de idade, de outro lado, o direito daquela mulher que concebeu voluntariamente a vida de um ser humano se desfazer dele em determinado momento. Me parece, assim, uma discussão bastante acovardada, porque eu entendo que a gente deveria ter temas mais relevantes em relação a esses do que ficar discutindo se alguém que não consegue pedir socorro possa ser, de uma hora para outra, eliminada. Enquanto que a nossa sociedade, por exemplo, ela não se permite ou discutir uma eutanásia, por exemplo, onde uma pessoa já viveu a vida inteira dela e chega lá no final, ninguém pode ajudar ela a abreviar a vida dela. A nossa sociedade, por exemplo, não permite discutir a interferência dentro de uma tradição indígena, onde crianças entendidas como excepcionais ou que têm alguma deficiência física sejam abandonadas na floresta e mortos pelos próprios índios. Os testemunhos de Jeová. Então nós temos uma série de problemas relacionados à vida que nós não discutimos, mas se permite, por exemplo, que se discuta a eliminação de um feto
o que é algo assim, professor, que eu até entendo, contrário ao que o próprio STF já se posicionou. Porque se nós formos olhar a ADI 3510, que fala sobre a discussão das pesquisas das células-tronco, ela é muito restritiva. Naquele período, o STF se posicionou de que teria que ser embriões 3 anos não utilizados, que não teria potencial, tem que ter autorização dos pais, dos formadores do embrião. Então existe uma discussão um pouco desproporcional no meu entender, e é isso que a gente se manifestou. Délio Hartmann, muito obrigado pela sua participação no Pan News Cidades. Grande abraço. Igualmente, muito obrigado, uma boa tarde. Pan News Cidades. Muito bem, amigos do Pan News Cidades, nós vamos conversar agora com a acadêmica de Direito Maria Eduarda Campos, da Unimax de Indaiatuba, que abordou o tema racismo, o mito da democracia racial e a importância do direito antidiscriminatório. Maria Eduarda, é um prazer falar com você, que se destacou com o melhor texto sobre esse tema. E eu gostaria de fazer uma saudação a todos os colegas da Unimax que participaram deste que foi um grande evento da faculdade. Que você contasse um pouquinho para os ouvintes do Pan News Cidades a sua visão sobre esse mito da democracia racial. Tudo bem com você, Maria Eduarda? Tudo bem, Thanos. É um prazer estar aqui. Eu agradeço muito, viu? Foi uma honra e foi um trabalho muito divertido e ao mesmo tempo complexo de se fazer, porque foi possível conversar com alguns alunos, a gente conversou no início desse ano sobre o tema e foi algo que me chamou muito a atenção, porque muitos dos colegas, quando você chega e conversa com eles a respeito do assunto, negam a existência do racismo no nosso país, né? Eles vêm com a ideia de que não, que no Brasil isso não existe, isso é coisa de norte-americano. E foi por essa visão dos meus colegas que eu tentei pesquisar e entender de onde que vem a origem desse pensamento, que não existe racismo no nosso país. Porque, na realidade, isso não existe, não é verdade. E qual é a origem desse pensamento racista que muitas vezes fica nos bastidores, né, Maria Eduarda? Não é uma coisa visível, né? Ele se dilui em pequenos sinais e às vezes ele vem com muita força também, sendo protagonista. Qual é a origem do racismo no Brasil, no seu ponto de vista? Olha, ela está intrínseca na nossa forma de escravidão. Aí eu pesquisando, né, a gente começou a abordar o racismo muito tardiamente no nosso país, o problema do racismo em si, apesar dele existir há vários séculos. E voltando no tempo, a gente, né, fomos os últimos países da América Latina a deixar o regime escravocrata. Veio uma análise dos pensadores após a abolição, né, e um deles foi Gilberto Freire, que foi onde se embasou o meu trabalho, no livro Casagrande Senzala, de Gilberto Freire, porque ele coloca ali, né, em meio a todo esse pensamento racista que vigorava na época, as pessoas acreditavam que a miscigenação era negativa para a sociedade, porque depois da abolição, negros passaram a se misturar com brancos e índios, e aconteceu uma mistura. E muitos sociólogos da época acreditavam que isso era negativo. E Gilberto Freire veio, escreveu a obra Casagrande Senzala no intuito de mostrar para a sociedade que a miscigenação não era negativa, ela era positiva. Então foi um livro, quando você olha assim, um primeiro momento, que tinha uma visão completamente contrária ao racismo. Mas, para dizer que a miscigenação era positiva, ele se utilizou de um pensamento racista. Ele colocou ali a ideia da democracia racial, ou seja, a nossa colonização, ela aconteceu de uma maneira que o português ele tratava bem o escravo. Então, lá dentro da Casa Grande, eles eram tratados como seres humanos, como outros qualquer. Eles comiam na mesa junto com o senhor. E nesse trato diferenciado, nesse trato benevolente, as pessoas começaram a ser tratadas iguais, seja índio, seja branco, seja negro. Então ele coloca que todo mundo é igual e, consequentemente, conforme a sociedade fosse evoluindo, nós
nos encontraríamos no mesmo patamar. E aí surge a ideia de que não, o brasileiro é tudo misturado, a gente misturou branco com índio com negro e todo mundo é tratado igual hoje em dia, só que isso não existe. No nosso país a gente tem um racismo estrutural muito forte, ele está mascarado. É difícil você encontrar um racismo individualizado hoje em dia, que a pessoa aponta para outra e fala, eu não vou entrar nesse local com você porque você é negro, eu não vou me sentar ao seu lado porque você é preto. É muito difícil você encontrar o racismo com essa abordagem, mas você encontra ele quando você analisa dentro de uma sala de faculdade a porcentagem de negros e a porcentagem de brancos que tem ali, principalmente considerando que os negros são maioria numérica. E se você analisa dentro de uma universidade, em cargos públicos, em cargos políticos, eles são uma minoria muito forte. Então aí entra a questão do racismo estrutural, que Gilberto Freire instituiu com aquele pensamento lá atrás em Casagrande Senzala, na década de 30, década de 20. Maria Eduarda, para nós encerrarmos, infelizmente o nosso tempo é curto, mas eu gostaria que você desse a sua visão. Haverá ou há uma solução para isso? As leis, até as cotas, você falou na universidade, até a lei de cotas, tudo isso não é uma maneira para diminuir essa distância, pagar esse preço que a sociedade brasileira deve aos afrodescendentes? Com certeza, as medidas afirmativas e o próprio direito antidiscriminatório que a gente está abordando na faculdade, eles são medidas extremamente necessárias para se combater o racismo. As cotas, elas vêm até como uma compensação histórica. É difícil você olhar e falar, olha, ela vai durar até dado momento da história. Não, porque ela está compensando um sofrimento causado aos negros há muito tempo, e é difícil dar um momento para quando ela vai se findar. Mas o direito antidiscriminatório como um todo, que entra nas medidas de cotas, no ensino da cultura africana nas escolas, entre várias outras medidas, são extremamente necessários para o combate ao racismo, que tem que vir agregado a esse pensamento de que sim, somos um país racista e precisamos trabalhar nisso. Porque se você não reconhece que você tem um problema, é muito difícil tratar ele. Maria Eduarda Campos, terceiro semestre já do curso de Direito da Unimax de Indaiatuba. Obrigado por ter estado conosco. Eu que agradeço. Muito obrigada, Thanos. O Pan News Cidades volta já. Qual o segredo do Grupo Unieduca para empregar mais de 90% de seus alunos? Prática, prática, prática. Aqui você pratica e entra em contato com a sua profissão desde o primeiro semestre. Você pode até comparar, mas se for escolher uma faculdade, tem que ser do Grupo Unieduca, com a Unifage, Unimax e Faagro. Faça seu vestibular online em seufuturonapratica.com.br. No Grupo Unieduca, seu futuro é na prática. PHS Samaritano Saúde tem cobertura nacional e em toda a região. Mais de 1.600 médicos comprometidos com a humanização. Planos de saúde que cabem no seu orçamento. A melhor infraestrutura em hospitais. Conheça nossos diferenciais. samaritanosaúde.com.br. Em Campinas, 3232-4418. De segunda a sexta-feira, das 10 às 11h30 da manhã, no Pan News Campinas, Marco Maciarelli, J. Thanos e Rony Viana abordam os assuntos mais importantes de Campinas e região, com muita prestação de serviço e opinião com credibilidade no 100,3 FM da Jovem Pan News Campinas. Com um programa inovador, disciplinas atuais e um corpo docente de altíssimo nível, o curso de especialização em Direito Empresarial Moderno da Unieduca é a escolha certa para você que atua no mundo corporativo. Faça um upgrade na sua carreira. O seu futuro na prática é agora. Acesse www.institutoiea.com. Pan News Cidades. Muito bem, amigos, o Pan News Cidades fica por aqui. Durante a semana você confere as minhas crônicas espalhadas pela programação da Jovem Pan News Campinas. Um abraço a todos e semana que vem
A gente se fala. Até lá. Pan News Cidades. Apoio Plano Hospital Samaritano, porque nós cuidamos de você. samaritanosaúde.com.br e Grupo Unieduca. Só aqui o seu futuro é na prática. Vestibular online em seufuturonapratica.com.br. Jovem Pan News Campinas.